Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o Bistromcast, podcast que fala sobre tecnologia e segurança da informação. Quem vos fala é Dario Caraponali. Esse podcast é patrocinado pela Strong Security Brasil, a empresa que está no mercado há 21 anos, provendo segurança da informação, soluções de treinamento e muito mais. Consulte-nos, acesse nossas redes sociais e através do nosso website e vejam o que nós podemos oferecer para você. Hoje o tema do podcast, a gente vai falar sobre um relatório emitido pela Positive Technology. E para falar sobre esse relatório, que está direcionado ao Brasil, coisa rara de encontrar hoje em dia no mercado, tem informações sobre o mercado brasileiro, a Positive Technology lançou esse relatório agora recentemente, e nós trouxemos duas pessoas da Positive para falar conosco sobre esse relatório. A Maria, que inclusive veio de longe, né, veio da Espanha, está aqui passando uma semana aqui com a gente para poder treinar as pessoas, enfim, divulgar a Positive no Brasil. E também o Cláudio Rocco, que ele é brasileiro, está aqui no Brasil e também trabalha na Positive e vai falar conosco sobre esse relatório. Gente, o nosso podcast ele tem dois pontos importantes que a gente trata. E a primeira parte a gente gosta de entender quem são vocês, né? Para a gente apresentar vocês para as pessoas aqui que estão nos assistindo, né? Então começa com você, Cláudio Rocco. Conta um pouquinho da sua história, trajetória de vida, de onde veio, né? Como vive, o que come, né? Respira. Obrigado, Dario. Obrigado por receber a gente. Boa tarde pessoal. Meu nome é Cláudio Rocco, mas no mercado profissional todo mundo me conhece como Rocco. Família italiana, já tenho mais de 20 anos de mercado de tecnologia, os últimos 5 anos mais dedicados inteiramente à parte de cybertecnologia. Né? Eu venho atuando aqui como Regional Business Development Manager da Positive Technologies, uma empresa de cibersegurança da Rússia, há cerca de um ano. Né? Estamos desbravando aqui o mercado nacional e viemos falar um pouco do cenário de ameaças, né? Da cibersegurança aqui no Brasil. Realmente é um ponto muito curioso que você comentou, porque na minha experiência em cyber, a gente dificilmente vê o relatório focado muito no Brasil. A gente vê o aspecto mundial, a gente vê o aspecto da América Latina, mas não tem um foco muito grande no Brasil. E dessa minha experiência, realmente é a primeira vez, eu não falo porque sou um dos representantes da Positive, mas é a primeira vez que a gente vê um relatório com essa densidade voltado para o mercado nacional. Gosto de comer feijoada, gosto de comer macarrão, gosto de comer comida japonesa e sem reprodução, apesar de ser casado, sem filhos, então estamos seguindo aí. O filho é a cibersegurança mesmo. É onde você tem investido tempo vago, né? Exatamente. Que bom. Meio nerd ali. Gosto de jogar bastante RPG, os antigos RPGs de mesa, Dungeons and Dragons, Vampire, etc. Aí tem essa face mais nerd minha, old school. Que legal. Obrigado, Rocco. E a Maria? A Maria fala português, né? Apesar de ser russa de origem, né? Nascida na Rússia, vivendo atualmente na Espanha, né? Mas fala um bom português, inclusive é bem melhor que o meu russo, viu, gente? Muito obrigada, Dario. Obrigada pelo convite. Na verdade, é um prazer participar no seu podcast. E sim, eu trabalhei nas tecnologias de informática mais de 13 anos e mais de 10 anos com a América Latina. E gosto muito do Brasil, gosto de voltar, já estive aqui muitas vezes e me identifico, na verdade, como brasileira espanhola de origem russa, porque, assim, temos muitos projetos interessantes aqui no Brasil, mas moro na Espanha, mas nasci em Moscou e às vezes saem palavras de portunhol, peço desculpas de antemão. Então, agora sou diretora regional na Positive Technologies, sou responsável dos projetos da nossa empresa na América Latina. E sim, temos aqui o nosso time, sim, o Rocco e também o João, que vai depois nos ajudar com a parte mais técnica. Sim. Então, obrigado de novo. Muito bom. Legal, gente. Eu trouxe o pessoal da Positive aqui, um que é nosso parceiro, mas a gente teve um encontro com eles essa semana e a gente sabia da estada da Maria aqui também durante essa semana, tá indo embora, acho que amanhã, né? Exato. E eles apresentaram numa reunião conosco esse relatório. Eu achei muito interessante divulgar para vocês esse relatório e a gente comentar sobre ele, porque como eu disse, né, coisa rara de a gente ver. Então eu vou usar aqui até minhas colinhas aqui,
coisa que normalmente eu não faço, porque eu quero acompanhar os itens do relatório, né, para a gente ver exatamente os números que o relatório apresenta, para a gente poder aqui discutir. A minha pergunta sobre o relatório não tem nem a ver com o conteúdo em si. Por que a Positive teve essa iniciativa? Vocês sabem o que, sim, sei lá, olhar para o Brasil de uma forma tão específica assim? Você acha que... Sim, vou comentar isso com certeza. Que, na verdade, Positive Technologies uma empresa esperta que na nossa empresa trabalha mais de 2.000 pessoas, quase 3.000, mais 800 pessoas são dedicadas à investigação e desenvolvimento na área de cibersegurança. O que significa? Significa que este expertise nos ajuda a manter ao dia as soluções que oferecemos ao mercado, não somente na Rússia, mas agora entendemos, e a empresa entendeu, que é muito interessante sair ao mercado global e, com certeza, ao revisar que países importantes temos ao redor do mundo. O Brasil é um dos países mais fortes, assim, com economia muito forte e um mercado com muito potencial. Mas sabemos que o Brasil não é para amadores, então... Já aprendeu rápido, né? Exato. Isso já aprendi. Então, por isso, procuramos as parcerias fortes aqui no Brasil, porque as empresas locais entendem as peculiaridades locais. Sim? Nós, como fornecedores, podemos só providenciar tecnologias e expertise, mas para brindar o serviço ao cliente final, às empresas assim, que precisam desta segurança e cibersegurança, é importante providenciar o serviço local e também ter o time local, e assim, isso é bem claro para nós. Que bom. Obrigado. Assim, no relatório, né, um dos primeiros pontos que aparece no relatório mostra algumas coisas que nós brasileiros até sabemos, né, algumas coisas que sabem, mas está no relatório de uma pesquisa que foi feita, né, um período desse relatório que foi de 2004 a 2025, né, um período até que bastante longo da investigação feita, mostra que 20% de todos os anúncios em fóruns clandestinos tiveram o Brasil como alvo, né? Porque vocês foram lá na Deep Web e fizeram um monitoramento, né? Grupos de Telegram, e fizeram lá todo um research e identificaram esses 20% dos anúncios. Quer dizer, o Brasil acho que é o principal lá dentro, né? Acredito que aqui também posso começar e depois o Rocco pode me complementar. Sim, acredito que aqui temos várias razões porque o Brasil virou o alvo para os delinquentes, cyberdelinquentes. Primeiro, é o que o Brasil cresce muito rápido desde o ponto de vista digital, mas não tem ainda esta maturidade na cibersegurança. Outro ponto é a educação digital da população, que também aqui acredito que há muita coisa para fazer. E outro ponto que, na verdade, não é somente no Brasil, mas em geral no mundo e na América Latina, é o déficit dos especialistas na cibersegurança, que o mercado está crescendo muito e temos que responder de alguma maneira já com os especialistas com conhecimentos relevantes. Que bom. Algum comentário? Só em complemento realmente o que a Maria comentou, eu gosto de ressaltar que, né, o brasileiro ele tem aquela mania de cachorro abandonado, né? A gente é hoje um dos países mais digitais Sim. do mundo, né? Quando você faz em comparação a países da União Europeia, próprios Estados Unidos, o nível da quantidade de serviços digitais que nós temos é muito alto. Principalmente parte de governo, né? Exatamente. A área bancária foi uma que revolucionou o mundo, né? Exato. Então, assim, com o aumento desse footprint digital, mais a quantidade de fintechs que vem crescendo e essa falta, né, como a Maria comentou, essa falta dessa educação, né, essa letração digital,
faz com que a gente vire um alvo muito grande. Então, como você mesmo inclusive, comentou. vocês trouxeram um termo no relatório, eu até anotei aqui, que é um termo interessante, eu não vi ele destacado, assim, chamado de vulnerabilidades sociais, né? É um ponto que eu vi que é um termo, quer dizer, é exatamente aí, a gente tem uma sociedade pouco culta, né, digitalmente falando, né? E por outro lado tem muitos serviços sendo tomados digitalmente, então todo mundo tem um celular na mão, então tudo isso é um ambiente propício para fraude, para as coisas, né? E o que vocês acham? No relatório obviamente não fala sobre isso, né? Mas você acha que isso deve crescer? Como que o Brasil deve conseguir reduzir esses 20%, deve subir? O que vocês acham aí? É bem um achismo mesmo, né? Porque A tendência é crescer. é crescer, A né? tendência é crescer, porque a gente ainda tem muito espaço para desenvolvimento digital, né? Quando a gente fala dessa expansão desse footprint digital. A gente já tem muitos serviços do governo sendo prestados dessa forma digital, de novo crescimento das fintechs, e agora tudo está embarcando em inteligência artificial. Então, ou seja, existe ainda uma avenida muito grande para a gente fazer essa expansão dessa digitalização, né, do ambiente digital brasileiro, a adoção de nuvens privadas e principalmente nuvens públicas, a falta desses profissionais, né? A gente está falando aí que existem alguns relatórios que apontam que a gente vai ter um déficit, a gente que até 2030 ou 2027, se não me recordo aqui com detalhes, cerca de 441 mil profissionais faltantes. Tem 441 mil, exatamente, déficit profissional aparece no Isso. relatório, exatamente esse número. Ou seja, você tem ali uma expansão muito grande, uma expansão muito grande desse footprint digital e não tem gente para tratar da melhor forma disso. Aí você associa esse ponto da questão como você mesmo comentou, da Vulnerabilidade social. vulnerabilidade social, exatamente. Que hoje, por mais que as pessoas tenham esse acesso digital, é barato hoje você ter um celular 5G, 4G, seja pré-pago, seja pós-pago, etc. As pessoas ainda têm aquele mindset básico de, se forem me atacar, estão tentando me atacar para roubar meu dinheiro. Eu não tenho dinheiro, então não vou me preocupar isso. Mas, na verdade, o foco é que eles são um vetor de ataque e não necessariamente tentar roubar. Então, tem muito espaço ainda. Claro. E o número aqui de alfabetização digital, que também aparece no relatório, ele menciona que 90% dos usuários de internet no Brasil não têm alfabetização digital suficiente. Quer dizer, esse é um panorama extremamente crítico, né? Inclusive, assim, só o pessoal que nos acompanha, a gente vai colocar aqui embaixo do vídeo o link para você pegar esse relatório completo e poder usá-lo aí da forma como achar importante da empresa, até para discutir com a família, né? Está em português, não está em russo, não, está em português. E outra coisa que você comentou, que também aparece no relatório, Rocco, é exatamente essa questão do déficit profissional. Mas antes disso, tinha uma outra pergunta aqui que eu coloquei. Esse índice, você acha que piora, falando em termos de índice de não alfabetização digital? Acho que dá para melhorar, né? Piorar não dá mais, né? 90%. Sim, aqui eu acredito que temos que introduzir mais educações tão populares como especializadas. O que quero dizer? Que é importante organizar campanhas de educação popular e explicar o que é phishing, como evitar estas situações quando os delinquentes recebem o acesso à conta bancária ou aos dados pessoais, mas também eu notei, falando com as universidades e com os estudantes também, que faltam práticas nas carreiras, nos estudos universitários, que faltam práticas para provar, aplicar os conhecimentos que se obtêm durante uma educação universitária nas cátedras de cibersegurança. E aqui, na verdade, nossa empresa também tem esta parte importante a compartilhar com o mundo, expertise na educação, que temos programas preparados especialmente para dar estas práticas, estes talheres e laboratórios, também para praticar
tal é defesa das infraestruturas críticas das empresas, como demonstrar como estão atacadas essas infraestruturas, desde diferentes pontos de vista. Isso é bem legal mesmo. Eu vi o programa de vocês da área educacional, inclusive eventos, né? Então acho que deve aparecer alguma coisa aqui no Brasil, né, Rocco? A gente pode esperar coisa legal aí, Já né? temos algumas iniciativas preparadas para final de novembro aqui, podem esperar que realmente está chegando. Tá? Não vou dar spoiler aqui agora, mas realmente tem algumas iniciativas. Deixa eu colocar um ponto interessante sobre esse assunto, Dario, que é o seguinte. É uma coisa também que eu presenciei pessoalmente, eu e o João presenciamos pessoalmente lá na Post em Moscou, que assim, hoje a gente tem muitos eventos de cibersegurança na América Latina, na América de uma forma geral, Europa, mas eles são sempre voltados para governo, sempre voltados para negócios, e algumas coisas que são voltados para a população, geralmente são para a população de hacking, para a população técnica, efetivamente. Acaba sendo... A Positive ela tem um evento chamado Positive Hack Days. É o nosso principal evento de cibersegurança em Moscou. A gente fecha o estádio de Lushnik por 3 dias. E o curioso desse evento é que ele é um evento que ele é também aberto para a população, para o CPF comum. Onde a gente consegue passar essa conscientização digital, não só apenas do tipo... eu preciso me preocupar com phishing, preciso me preocupar com vírus, mas ele efetivamente explica como é uma cadeia de ataque, ele consegue pousar o cidadão mais uma forma de proteger-se digitalmente e também proteger aqueles que estão ao seu redor, não com aquele mindset de se alguém me invadir é porque vão querer meu dinheiro, minhas criptomoedas, meu saldo bancário. Não, é para justamente você não se tornar um vetor de ataque. Respondendo sua pergunta, eu acredito que exista a chance da gente diminuir essa analfabetização digital, né? Mas a gente precisa realmente, as empresas precisam colocar um enfoque um pouco diferencial e abrir um pouco desses eventos, sair um pouco do básico para a gente realmente conseguir atingir mais a população, não só a parte de business. Muito bom. E Maria, assim, eu sei que você trabalha com muitos países, né? Então você tem uma visão até um pouco maior do que nós que estamos aqui focados no mercado brasileiro. Como você compararia a situação da maturidade do Brasil ou dessa situação toda que apareceu nesse relatório comparado com outros países, por exemplo, a Espanha ou a Rússia, né? Como você percebe isso, ou se você tem algum número que possa trazer? Eu gostaria de falar, pode ser mais do outro país, do México, porque na semana passada estive ali e tenho estas impressões muito frescas, muito recentes. Sim, e ali eu notei que passa o mesmo, que somente agora estão entendendo que é muito importante prestar atenção suficiente à cibersegurança, que participamos, por exemplo, no segundo Fórum Nacional de Cibersegurança do México, somente o segundo. Isso significa que começando, né? Sim, que está começando, somente está começando. Em comparação com a Rússia, é um país um pouco diferente, diríamos, porque, por exemplo, se compararmos os temas regulatórios, que ali na Rússia temos mais leis que regulam o tema de cibersegurança agora. E também esta história do nosso país, sim, o que está acontecendo agora, que temos muitos ataques e temos que enfrentar com estes ataques de dia a dia e não são os conhecimentos teóricos, são os conhecimentos práticos, sim, que os nossos expertos receberam durante estes desafios reais. Sim, não que foram, diríamos, inventados. E o nosso objetivo é compartilhar a nossa expertise, a nossa experiência com o mundo. Sim. E eu, como responsável pela América Latina, gostaria de contar mais sobre estes casos que tivemos, e aqui acredito que o Rocco pode nos ajudar assim, a explicar mais
sobre os casos que tivemos que poderíamos aplicar já para o mercado brasileiro? Sim, sim. A gente teve dois cenários muito curiosos, né? Deixa eu te interromper. Claro, Hoje, claro. hoje a Positive, como tecnologia e serviço, ela apoia o governo russo na defesa cibernética do país ou não? Vocês estão envolvidos nisso ou não? Não Não diretamente. diretamente, Não, tá? não diretamente, porque assim, ela é uma empresa com ações na Bolsa de Moscou, De né? Moscou. Nós somos uma empresa aberta, né? Fizemos o IPO acho que há 4, 5 anos atrás. E, na verdade, como a gente vem atacando outros países, né? A gente vem abordando outros países, então a gente já está com presença na China, na Índia, Indonésia, Emirados Árabes, Vietnã, enfim, e obviamente Brasil e o restante da América Latina, envolvendo Chile, Uruguai, México, Uhum. desculpa, México, Uruguai, Brasil. A nossa participação com o governo, ela é mais no nível institucional. Tá. Por que eu digo isso? O governo ele tem um investimento para justamente apoiar a indústria local para que ela se fortaleça digitalmente e com cibersegurança. Uhum. E nesse fortalecimento a gente entra. Então, a gente tem um apoio do governo quando a gente vai fazer, por exemplo, os eventos. Né? Existe um investimento em cima do governo para poder realizar esses eventos, por isso que boa parte do evento ele é aberto à população, né? Principalmente quando a gente fala do Positive Hack Days. Agora, em termos de serviço, o próprio governo tem as suas infraestruturas, assim como, por exemplo, acontece com o governo norte-americano, os governos europeus, etc. Eles têm a sua infraestrutura, o seu time local, e é um pouco do que a própria iniciativa brasileira vem trazendo também, né? Com o CN Cyber, com o projeto novo agora, e-Cyber, que estão estruturando isso, ou seja, começam a colocar alguns desses comitês, alguns desses grupos para defender a soberania do país. Mas aqui a gente é apenas um catalisador da sociedade russa em si. Show. Você ia falar dos casos? Ah, sim. Obrigado. Tem um caso muito interessante que a gente fez no Uruguai, que a gente mencionou no treinamento recentemente, que a gente tem uma solução, uma ferramenta que faz monitoramento de rede, né, o nosso NAD, Network Attack Discovery, e quando a gente executou a POC, muito curiosamente, isso acaba acontecendo várias vezes, a gente identificou artefatos maliciosos já acontecendo, se movimentando, né, agentes maliciosos movimentando na rede desse cliente, inclusive utilizando pacotes específicos que não são necessariamente ferramentas hacker, por exemplo, o ngrok. O ngrok, porque como ele é um gateway de APIs, ele é utilizado abertamente, não é uma ferramenta de hacking, mas estavam utilizando para explorarem brechas específicas do ambiente desse cliente. E ele tinha outras defesas, ele tem um EDR, ele tem um firewall, ele tem uma solução de Web Application Firewall, mas não estava identificando. Eu acredito até que acho que tem o CIEM também, né? Nesse caso o cliente também tinha CIEM, né, João? Tinha sim e provavelmente não estava tão bem parametrizado, a gente conseguiu puxar esse caso e obviamente foi um caso de sucesso no Uruguai que a gente conseguiu abordar. Boa. Aqui tem também alguns outros números, né? Que fala também dos ataques a órgãos públicos. Diz que 26% dos ataques no Brasil tem como alvo órgãos governamentais. O que vocês têm a comentar sobre esses números? Isso é pesado, Dario. Isso é pesado porque o que acaba acontecendo, né? De novo, vamos somar aqui a falta aquele aculturamento digital, né? A falta da letração digital, né? E o avanço do país nessa digitalização. Por que o governo ele é um grande alvo? Primeiro, porque ele tem bastante fonte de informação. A sua informação está lá, a minha, do João, enfim, de todos nós está lá. E como é uma seara muito aberta, não existe uma defesa, ou até mesmo como a própria Maria falou, como acontece na Rússia, não existe uma legislação muito forte, umas regulações fortes para fazer a proteção desse ambiente, a gente se torna, no nível governamental, a gente se torna um alvo muito fácil. E qual que é o foco dos atacantes? Não é necessariamente fazer uma extorsão digital, pedindo resgate, etc. É basicamente eu somar informações para eu potencialmente atacar outras fontes. Somando esse dado... O caso do INSS foi um caso clássico disso, né? Foram Exatamente. informações obtidas do governo e as empresas ao redor criaram um programa para poder fraudá-las, né? Exatamente. E a gente ainda tem um ponto adicional de risco que traz um pouco
colocamos ali a responsabilidade também da seara governamental, que é uma adoção massiva de dados de biometria e reconhecimento facial. Sim. O que acaba acontecendo? A gente tem esses vazamentos que aconteceram nos últimos anos, né, nos últimos 3, 4 anos aqui, vazamento de chaves de Pix, vazamento de CPF, de dados onde eu moro, com quem eu vivo, nome completo, nome pai e mãe, onde você consegue abrir contas usando biometria facial falsa, ou dados de biometria facial, para fazer essas movimentações, por exemplo. Sim. E o Brasil também, né, Rocco, o Brasil é um país que tem muitas iniciativas sociais de distribuição de dinheiro, né? E onde tem dinheiro sendo distribuído da forma como a gente faz em grande escala no Brasil, esses programas sociais, é um foco para as pessoas poderem também fraudarem para poder tirar o proveito dessa distribuição, né? Porque não tem garantia que esse dinheiro está chegando na mão de quem realmente quem precisa, né? E muitas vezes a rastreabilidade acaba ficando mais difícil até, porque outro ponto curioso do Brasil, o Brasil vem adotando cada vez mais criptomoedas, nós cidadãos. Não o governo efetivamente. Então, você consegue ter acesso fácil a esses bancos, essas fintechs que fazem transações em criptomoedas. Então, quando há efetivamente esse vazamento, extorsão e roubo de dinheiro efetivamente, isso é convertido em cripto e depois o dinheiro acaba sumindo do mapa. E aí também corroborando com esse número aí dos ataques em órgãos públicos, eu acho que acaba sendo consequência de toda a maturidade baixa que a Maria colocou da empresa brasileira, né? O Brasil está em segundo lugar em credenciais vazadas. Quer dizer, é realmente recordista em tudo que está do lado errado, né? Virar de ponta cabeça a lista, a gente está na frente, né? De tudo que é maldade. E mostra que, né, através apenas... Na verdade, eu ainda, apesar de não morar aqui, eu já tive 2 casos de que minha cartão, de alguma maneira, foi roubada, os dados da cartão foram roubados aqui no Brasil. 2 vezes já. Sim, não é nem residente. Nem mora aqui, né? Residência aqui, né? E aí, será que a gente tem potencial para chegar em primeiro? Continuando como tá. Esperemos que não, que chegamos para proteger já o país. Eu acho que... Eu sou mais pessimista, eu acho que... esperamos que não, óbvio, Maria, vamos ajudar para que não, mas eu sou um pouco pessimista, eu acredito que a gente consiga, porque, de novo, vamos somar os números, né? Falta de profissionais, falta de treinamentos específicos, falta dessa letração digital, isso acaba aumentando. As novas gerações que vão chegando, elas têm um nível de acesso ao meio digital mais fácil, porém mais superficial. Então, para mim, ao meu caso aqui, a tendência é piorar um pouco ainda. E você sabe uma coisa que eu vejo também, Rocco e Maria? A gente lida com muitas empresas, né, falando em muitos projetos, enfim, e a gente percebe as empresas ali de médio porte que ainda não têm a visão exata do problema que estão correndo, a situação que estão. Porque você vê às vezes empresas que desenvolvem aplicações, que colocam serviço no mercado, que estão provendo serviço para um monte de gente. A forma amadora com que eles tratam tanto a tecnologia quanto a segurança é um negócio que dá medo. Dá medo. E a gente percebe, óbvio que a gente acaba sendo elegante na forma de falar, mas beira a irresponsabilidade ali. Né? Eu fico imaginando se os médicos e hospitais, na hora de tratar a gente, se eles trabalhassem da mesma forma, a gente estaria correndo risco de vida. A gente estava até discutindo hoje, né, no café lá no hotel, eu e o João, a gente estava discutindo até um brainstorming total, assim, de por que não, claro, eu acredito que seja uma utopia total, mas por que não você ter uma residência em cibersegurança, da mesma forma que hoje você tem uma residência em medicina. Qual que é o aspecto da residência em medicina? É a prática real. Você está ali no campo sendo provado a prática, não é simulações, é na prática. Assim, o melhor combatente é aquele que vai para campo. E os nossos, Brasil, a gente não tem essa não, e tem muito o lado oposto, né? A gente que lida também contratando gente, formando gente. Você tem o lado oposto, a pessoa vem às vezes cru e acha que é o suprassumo, né? É uma percepção inversa e nem todo mundo tem a ânsia de aprender, de estar evoluindo, quer ganhar um salário que talvez nem condiz com condição
que ele tem, mas pela falta, pelo mercado, acaba absorvendo o pouco que tem. Exato. E acabam não tendo a formação ideal, né? E tem outro número aqui, né, que também acaba sendo interessante do relatório, que ele diz, né, que a gente perguntou se deve crescer ou não, o relatório está dizendo para nós que sim, né? Ele diz que o mercado clandestino brasileiro deve crescer 25% nos próximos 2 anos. Quando se fala mercado clandestino, nós estamos falando de negociação de credenciais e de informações no submundo da internet, né? Sim, Deep Web, Dark Web. Web. Dark Web. Então está falando aqui que vai crescer 25%. Para o criminoso, ele consegue tratar isso de uma forma muito mais segura, por assim dizer. Ele não precisa ir lá com uma arma em punho, assaltar alguém e falar, me passa a sua senha do cartão. Então você tem hoje grupos criminosos brasileiros e internacionais que já conseguem fazer esse tipo de roubo de informações, infostealers e etc. De novo, eles estão mirando os computadores das pessoas, os indivíduos, porque ele sabe que a senha que ele usa no Instagram, a senha que ele usa no Facebook, é a mesma que ele vai usar para acessar o site do governo ou a empresa que ele trabalha. E hoje a gente já tem aqui no Brasil cenários de crime as a service, né? Crime como um serviço mesmo, onde eu provejo para você um pacote específico de ransomware que você compra por uma centena de dólares ou $1 milhar, ou até mesmo explorações específicas para ambientes de Fabril, ou T-Security, por exemplo. Então você acaba... O criminoso, ele não precisa correr o risco de vida, ele tem formas muito mais fáceis de se anonimizar, ele consegue fazer essa geração dessa renda, dessa receita para ele, e lá na frente quem acaba se expondo não é quem criou o ransomware, não é quem criou o crime as a service, é quem está utilizando o serviço para provocar o crime. Então ele tem uma blindagem e a tendência ainda assim. E tem um valor, né? Aqui no relatório também surge mais ou menos uma média, né, de 4 mil a 70 mil dólares. É bem interessante saber estes valores, certo? Que não sabia tampouco antes de ver o relatório, né? Sim, Quer dizer, sim. colocam aqui que os valores podem chegar, e dependendo do setor e da quantidade, né, uma negociação de 4 mil a 70 mil dólares. Quer dizer, quem acaba invadindo para roubar dados, ele está roubando para vender para alguém, né? Quer dizer, é um jogo realmente um literal mercado, né? Um que colhe o dado, o outro que arruma um modelo de fraude e tudo Sim. mais. É a transferência do risco. Qual que é o risco que a pessoa que está roubando tem? Entre aspas, pode-se dizer que é um risco baixo. Qual que é o risco de quem está aproveitando aquele bloco de informações, grupo de informações, para fazer uma extorsão? O risco é um pouco maior. E aí essa variação financeira do serviço, né, ou dos dados, varia de acordo com a assertividade dos dados, né? Você vai comprar uma combo list de algumas informações de usuário e senha, né? A combo list é aquele assim, as senhas, o e-mail da pessoa, o usuário, e assim, são lotes de 100, 200, às vezes milhares de usuários e senhas ali. Qual que é a chance daquilo já não ter se mudado, sido alterado? Não sabemos. Então o índice de assertividade pode ser mais baixo, ele fica mais barato. Agora, eu quero atacar aquela indústria, aquela empresa que faz processamento de minério. E eu sei que ela tem uma vulnerabilidade específica no ambiente de fabril deles, e eu sei que se você explorar ali, você consegue parar a fábrica e pedir o resgate. Ok, isso aqui vai te custar 70 mil dólares, porque aqui é sniper mode. Vai lá e acerta tudo. Gente, assim, quem está nos acompanhando aí, a gente tem mais uma pessoa para trazer a bordo aqui para responder mais algumas perguntas. Não coube aqui todo mundo nesse set aqui, que é o João, que inclusive o Cláudio o Rocco tá chamando aqui, às vezes ele está aqui no backstage. Vamos chamar o João para vir aqui, ele vai tomar um assento aí do Rocco para a gente poder conversar mais sobre ele, sobre alguns outros aspectos aqui. Bem-vindo, João, bem-vindo aí, obrigado por ter vindo até aqui também trabalhar conosco nesse podcast, tá? Primeiro de tudo, se apresenta aí, eu também da mesma forma que eu perguntei para os demais, quem é você, João? Maravilha, muito obrigado por receber-nos aqui. Eu sou o João Pimenta, faço parte do time de pré-vendas hoje da Positive, então tudo que é voltado a cunho técnico, prova de conceito, demonstração, toda essa parte de tirar dúvidas ali sobre como funcionam as disciplinas que a gente trabalha, eu sou o cara ali envolvido, sempre para poder desafogar ali essas partes que sempre geram mais dúvidas. Como você entrou no mercado de cyber? Como que foi?
Eu era helpdesk antes e já era consolidado, já era analista e tudo. E num pingo de sorte, numa multinacional, primeiro me chamaram para uma vaga de cloud, que eu não tive muito interesse. E 3 semanas depois me falaram de uma vaga no time de cibersegurança. Aí você caiu lá. Muito nicho pequeno e especificamente como pré-vendas. Então, Que legal. e a partir Aí dali... começou aí. Exato, exato. Tem alguns pontos aqui do relatório, João, por isso que a gente fez a mudança, que são alguns itens aqui interessantes, né? Que fala sobre a questão de conectividade versus maturidade digital. E aproximadamente 86% da população brasileira já está conectada à internet, mas o país aparece apenas em 44ª posição do índice de prontidão de rede. Significa que o Brasil tem uma oposição, né? Aquilo que tem de defesa é diferente do que a gente tem de população conectada, que também talvez seja um dos vetores dos problemas que a gente está encontrando, né? A penetração da internet no Brasil foi bastante alta, né? Sim, se você reparar, é muito fácil para qualquer pessoa entrar na internet. O cara com acesso à internet e um e-mail, ele se cadastra em tudo quanto é lugar. Com o mesmo e-mail ele vai para o X, né, o antigo Twitter, ele vai para um Reddit, ele vai para uma outra rede social com um único e-mail e um único dispositivo. Dessa forma ele já está espalhado em diversos locais. E geralmente, aqui como já foi tratado, esse cara tem uma única senha, às vezes é uma senha fácil, um padrãozinho que ele tem de cabeça, mas olha o universo de coisas que ele já se conectou. E aí ficamos à mercê dessa arquitetura que está do outro lado. Quem é que vai proteger os nossos dados? E aí o próprio relatório não me deixa mentir, o tanto de informações que nós temos ali, sempre vazadas, um pacote, sempre ali em alguma negociação. Então você tem essa super facilidade de ficar conectado. Um único e-mail, um dispositivo, você está em todos os lugares. E ao mesmo tempo, é só ele que é o seu alicerce. Não tem nenhuma outra camada ali, as pessoas não entendem como explorar ali essa parte para você acabar se protegendo. E aí entra um pouco naquela ideia do letramento. E a gente tem também os nossos adversários aí que estão sempre se modernizando. E uma das modernizações que a gente teve nos últimos tempos aí, ficou muito bem conhecida, é o ransomware, né? E o relatório também aborda essa questão do ransomware. Ele coloca aqui que o Brasil, em 2025, né, nesse ano, ele registrou mais de 960 ataques de ransomware em um único mês. Não é em 2020, é um único mês. Esse número também eu fiquei bem impressionado, né? Primeiro, assim, como que será que eles obtiveram esse número? E segundo, por que você acha que isso está acontecendo? Assim, o Brasil está tão forte aí nessa liderança total em tudo. É um combo de coisas acontecendo. O que nós temos aqui? Primeiro, essa balança super injusta, porque tá cada vez mais difícil você ter um cara apto para te ajudar a segurar essa bronca. E do outro lado, o tanto de inteligência artificial que está vindo, o cara que vai atacar, ele precisa de cada vez menos capacidade, menos habilidade para executar alguma coisa maliciosa. E existe um outro ponto também. Para chegar nesse número, por exemplo, que foi apontado no relatório, não precisamos ir muito longe. Existe um grupo especializado, se não me falha a memória, o próprio Ransom Hub. Um cara que ele tem ali ataques registrados no seu histórico, mas ao mesmo tempo ele tem uma página na Dark Web como se fosse um catálogo dos principais eventos que ocorreram neste mercado. Então ali já é um ponto para você entender em que fase que está, se já iniciaram negociações, se tem valores envolvidos, evidências, porque o pessoal, eles não só afirmam a Deus dará que eles fizeram um ataque, eles expõem evidências. Põe nome não, mas eles acabam ali fazendo tarjas de documentações ali críticas, confidenciais. Então você tem esse mar de eventos maliciosos acontecendo, são essas duas cadeias. A parte de que está cada vez mais difícil você ter ali esse profissional capacitado e ao mesmo tempo que o nível de entrada para o cara que está do outro lado, do lado negro da força, ele precisa cada vez menos para poder executar alguma ação maliciosa. E para fechar,
existe agora a nova tendência, não a nova tendência, mas existe também o RAS, Ransomware as a Service. O cara terceiriza fases ali do seu ataque, nem é ele que está executando. Então, que vai precisar fazer o corte que ele terminou ali. Pode continuar de onde você parou. Sem problemas. Existe o RAS, né? O Ransomware as a Service. Então a galera está terceirizando ações ali e eles só esperam receber os resultados. Nisso fica muito mais prático de você articular um ataque, porque aí entra aquela ideia da transferência do risco. Se vai dar certo ou não, já não é um problema do próprio atacante. Ele só está ali recebendo o que foi terceirizado para executar de fato o ataque dele. E nem sempre vem do Brasil, né? Os atacantes, eles estão no mundo todo, certo, Maria? Você tem aí... Com certeza, sim. E ainda podemos dizer que ainda os estrangeiros estão interessantes em atacar o Brasil e vice-versa, que é um mundo cheio de delinquentes, infelizmente. Sim. Esse relatório ele é bom por um aspecto, mas também ele é extremamente interessante para quem é o atacante saber, né? O Brasil acaba sendo um alvo, né? Exato. E assim, pra gente terminar, né? A gente está chegando ao final aqui. Como a Positive tem ajudado as empresas a conseguir elevar essa maturidade? Assim, por que a gente deveria olhar para a Positive como sendo uma fonte aí de recurso para ajudar as empresas nesse desafio? Uma dúvida muito boa, obrigada, Dário. Aqui, como eu já falei no começo do nosso bate-papo, é importante ter em conta o nosso expertise, sim, que levamos no mercado mais de 20 anos e temos o time profissional que está investigando o mercado e as ameaças cada dia. E durante um ano descobrimos mais de 300 eventos Zero Trust que antes não existiam, sim? Então é muito importante ter atualizados estas soluções de proteção, sim, que temos um portfólio bem grande de soluções, mas eu acredito que o João pode nos contar um pouquinho mais sobre a parte técnica, assim, como podemos manter atualizadas estas soluções em tempo real. Sim, sim. A Positive, ela já nasce propriamente da parte técnica. É quase que de hackers para hackers. Então, consolidar ali, cara, as principais pesquisas, estudos e tendências num único produto e trazer isso aqui como algo a ser avaliado constantemente dentro de casa. Então, temos diversas iniciativas não só para fomentar ali o que uma empresa precisa para seguir segura na melhor medida possível, mas também instruir sobre a disciplina, falar da matéria de segurança como um todo. Por que que é importante? Qual é a relevância? E isso nós exploramos demais, bem diferente do que costumamos ver no mercado. Geralmente você tem ali unidades de grandes empresas dedicadas à área de segurança, ou aquelas que estão procurando o seu espaço para poder falar de cibersegurança como um todo. Mas nós achamos uma empresa maior de idade, são 23 anos de mercado, e falando exclusivamente de cibersegurança, quando era basicamente tudo mato. Então a ideia é trazer isso à tona, trazer ali para as empresas da melhor forma possível e para a comunidade como um todo. Legal, muito bom, obrigado pela presença de vocês, realmente foi um orgulho tê-los aqui, eu sei da agenda apertada que vocês têm, vieram de longe aqui para poder gravar conosco. Deixa aí os últimos minutinhos para vocês darem as suas considerações finais. Maria, considerações finais sua? Na verdade, assim, estou muito feliz de ter aqui o nosso time. São verdadeiros profissionais e acredito que agora
é um momento adequado para entrar neste mundo de cibersegurança para os nossos parceiros potenciais e existentes. Por quê? Porque o mercado, como você falou, começa a entender esta necessidade. E o que notei que às vezes faltam tecnologias, falta esta segurança em segurança, diríamos, sim. O que providenciamos nós? Providenciamos o time local, profissional, e as tecnologias top. Na Rússia somos número 1 no mundo corporativo, sim, para proteger empresas e infraestruturas críticas. E também uma parte importante são os parceiros. E aqui vejo possibilidade de colaboração muito forte, que temos jogadores também profissionais que querem trabalhar conosco. E queria dizer que sejam bem-vindos, tanto parceiros como clientes novos. Vamos proteger vocês. E muito obrigada de novo, Dário. João, considerações finais aí? Primeiro, agradecer você por ter disponibilizado o tempo, ter nos permitido vir aqui espalhar um pouco o que a gente costuma brincar, eu e o Rocco, né? A palavra da mãe positive. Então, é trazer uma nova perspectiva mesmo, mostrar para o pessoal que existe uma outra maneira de você olhar, além do que o mercado já está relativamente saturado de ouvir. É diferente você escutar um pouco o que tem lá do outro lado do mundo e é muito benéfico. Além do que isso, já temos ali parceiros que estão dispostos a investir seu tempo, seu esforço, entender como funciona as nossas disciplinas e poder espalhar isso adiante também. Então é muito importante, saber que você está engajado, o pessoal quer escutar um pouco mais, entender como é que funciona toda essa dinâmica e continuar sempre evoluindo. Dessa forma, igual a Maria falou, ajudar a proteger o máximo possível, sempre proteger da melhor forma possível. Legal, muito obrigado. O Cláudio Rocco está lá atrás, o backstage. Obrigado, Rocco, pela presença. É isso aí, gente. Terminamos mais um podcast, o Bistroncast. Esperamos que vocês gostem do que viram aqui e ouviram. Compartilhem com os amigos esse vídeo, dê o like, assine o canal, que isso nos ajude a manter esse projeto em pé. Nos vemos no próximo capítulo. Muito obrigado e até mais.